Olá, está no ar o Coletiva. No programa de hoje, falaremos um pouco sobre o riso e como ele influencia na saúde, nas relações interpessoais e em outros aspectos da vida humana. Ao meu lado está o Dr. Marcelo Pinto, autor do livro Sorria, você está sendo curado. Junto conosco estão estudantes de jornalismo Luciano Testa, Jaqueline Pereira, Robert David, Juliana Rosa, Luciana Silva e Paulo Franco. Doutor, por que rimos? Boa pergunta, Marcelo. Por que rimos? Porque rir é bom, rir faz bem para a saúde. Também porque estamos nervosos, ansiosos. Por que rimos? Porque o riso é uma emoção, né? Ninguém sabe por que rir. O ato de rir é um ato involuntário, né? A gente às vezes ri mesmo sem vontade, né? Porque é uma catarse no organismo. Quais são os benefícios físicos do riso, doutor? Olha, pessoal, existem muitos benefícios, né? O riso, ele é importante não só para o nosso organismo, mas também para a nossa mente, para o nosso espírito, né? Quando nós damos uma boa gargalhada, o processo já começa no cérebro, né? Tem um local no cérebro chamado hipotálamo, que ele fabrica, né, uma substância chamada endorfina, né, que é conhecida como a substância da felicidade, que dá aquela sensação de bem-estar. Por isso que ela tem esse nome, endorfina. Endo, porque ela é fabricada dentro do organismo, né, de forma endógena, e ela tem uma ação semelhante à morfina, né? Aí vem o nome endorfina. E, doutor, quais são os benefícios psicológicos do riso? Psicológicos? Isso. Quando você ri, a vida ela se torna mais leve, né? O fato, né? Ele deixa de ter aquele peso, o fardo que normalmente teria, né? Então, por exemplo, no momento de estresse, né? Na perda do emprego, né? Quando você perde o emprego, chorar resolve a situação? Ele vai te ajudar a aliviar, né? Como o riso também, né? Eu sempre defendo que no momento desse, quanto mais você conseguir manter o seu bom humor, né? Você conseguir manter o seu estado de espírito de uma forma positiva, o impacto negativo que essa situação vai trazer é muito menor, né? Ele vai dar uma leveza maior, sem dizer que nós somos energia. Quando você ri, você acaba transmitindo energia e absorve também essa energia, fazendo com que pessoas otimistas, bem-humoradas, comecem a se aproximar de você, né? Com isso ainda te ajuda muito no processo de superação, né, dessa situação. Então, significa que o riso serve como uma terapia? Sem dúvida, sem dúvida. O riso, na década de 60, ele foi declarado como terapia, né? Através de um estudo que ocorreu, na verdade foi uma situação ocorrida com um cientista norte-americano chamado Norman Cousins, que ele foi fazer uma viagem para a Rússia, e essa viagem ela se mostrou muito estafante, muito ruim para ele, muito pesada. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele começou a sentir uma série de dores em virtude desse estresse, né, dessa situação pesada que ele passou lá fora. E acabou sendo detectado nele uma doença chamada espondilite anquilosante, que é um tipo de uma artrite reumatoide que a pessoa vai definindo, vai se contorcendo toda. Quando essa pessoa está na cama, qualquer pequeno movimento que ela faça, a dor é imensa, né? A pessoa às vezes não consegue nem dormir. Mas ele percebeu que a cada 10 minutos de boas gargalhadas, isso proporcionava para ele um sono 2 horas sem dor, né? O que ele pensou? Espera aí, então se as emoções negativas desencadearam esse processo, né, essa doença em mim, e as emoções positivas conseguem aliviar essa dor, então eu vou procurar por aí, né, resolver esse problema. Então ele começou a fazer um tipo de uma terapia, que eles dizem. Então ele só assistia filmes cômicos, né, só lia piadas ou histórias engraçadas. As pessoas que vinham visitá-lo tinham que contar piadas para ele, né? E como ele percebeu, então, essa melhora, né, e essa possibilidade de ele dormir com mais tempo, ele pediu, com autorização dos médicos, transferência para um hotel próximo ao hospital, né, onde ele podia se dedicar mais, né, a essa questão da terapia, a rir mais, né, com mais vontade, né, com mais força. E, por incrível que pareça, ele conseguiu uma recuperação fantástica, que os médicos não esperavam. A partir daí,
ele escreveu como é que foi essa experiência, né? E vários cientistas começaram a fazer experiências, estudos, para comprovar se aquilo que ele estava dizendo funcionava, né? E, de fato, funciona. Foi aí, então, que surgiu a terapia do riso, na década de 60. E por que nessa terapia, a melhor terapia do riso é quando você ri dos outros e não das coisas que acontecem com você mesmo? É verdade. Ninguém gosta quando estão rindo da gente, né? Porque o riso ele é interpretado como uma tiração de sarro, uma coisa negativa, né? Se estão rindo, às vezes a pessoa não vê, pô, a pessoa está rindo para mim, mas de uma forma positiva. Não, se está rindo para mim é porque está tirando um sarro, né? Então, por isso que ninguém gosta de rir, mas gosta de rir do outro, né? Porque quando você ri do outro, dependendo do momento que você está rindo, né? Existe um tipo de um complexo, que é aquele de superioridade, que quando você ri do outro, você acaba se sentindo um pouco superior àquela pessoa, né? Você acaba inferiorizando ela. E isso dá uma sensação de superioridade, né? Por isso que, então, as pessoas gostam mais de rir dos outros do que dos outros riem dela, porque isso causa inferioridade para ela. Então é por isso que os programas que fazem humor com as outras pessoas estão sempre em alta. É verdade, né? Isso está aparecendo agora demais, né? Uma série de programas humorísticos onde as pessoas atacam quem, principalmente? As personalidades, né? Para mostrar que aquela personalidade é uma pessoa igual a nós, né? Não tem nada demais, que faz as mesmas atrapalhadas que a gente, né? Que as mesmas gafes, né? Então são pessoas que se colocam num pedestal, mas que na verdade estão no mesmo nível, se não abaixo do nosso. E aproveitando isso, é até a questão do humor negro, podemos dizer assim, né? Sim, é. O humor negro é aquele humor sem permissão, né? E tem um dogma que eu sigo, né? Na trilha do sorriso, que nós temos que rir com as pessoas e não das pessoas, né? Porque quando você começa a rir das pessoas, acontece isso, né? Você pode estar causando um constrangimento para essa pessoa, ela pode estar encarando isso de uma forma negativa, né? Então nós temos que procurar sempre rir com as pessoas, sem falar que rir das pessoas faz mal para os dentes, né? Que a pessoa pode não gostar, né? E te acertar um soco, e isso não vai ser muito agradável, né? Então sempre rir com permissão, né? O riso com permissão é o riso que eu defendo. Você citou a cultura agora. Sim. A cultura dos índios, por exemplo, como funciona o método deles, assim, de rirem? Não sei se pode explicar melhor para a gente. Excelente pergunta, Marcelo, excelente pergunta. Existe uma tribo chamada Craó, né? É do Alto Tocantins. A Letícia Sabatella até fez um curta-metragem sobre eles, que são os Rotchuás, os palhaços sagrados, né? Quem é o Rotchuá? O Rotchuá é um palhaço, é tipo um cacique, uma pessoa que ela não é escolhida, ela nasce, né? Quando ela nasce, ela já é identificada. Esse é um Rotchuá, que é a pessoa que ela vai ser destacada na tribo para levar o bom humor, manter o bom humor na tribo, né? Então, é como seria o bobo da corte, né? É o bobo da corte da tribo. Só que ele é altamente respeitável, né? E respeitado também. E nessas horas tipo, do riso, assim, por que fica contagioso? Quando um está rindo do outro, acaba passando, assim, tá um grupo de amigos rindo e começa a gargalhar. Como? Explica para nós. O riso é contagioso porque nós temos no organismo, no cérebro, os neurônios de espelho. Funciona como do bocejo, né? Quando você boceja, uma pessoa que vai ver também dá vontade de bocejar, né? O sorriso também. Quando você vê uma pessoa sorrindo, né? A vontade que você tem é involuntário, né? Você acaba sorrindo, porque justamente por essa ação, né, dos neurônios espelhos. Tanto que na terapia do riso, a orientação é sempre que se faça em grupo, né? Porque mesmo que a pessoa não tenha vontade, quando ela está em grupo, ela vê a outra pessoa sorrindo, isso desperta o sorriso nela também, desperta o riso. Os programas de cunho jornalístico têm usado cada vez mais o humor. O que você acha do humor na imprensa? Eu acho excelente. Nós temos até um exemplo que é fascinante da CBN Notícias, né? Onde o Heródoto Barbeiro ele começou, há pouco tempo para cá, começar a inserir, né, o bom humor no programa. E isso agora está em vários programas, tem programas de futebol, né, onde as pessoas também colocam o bom humor, porque o bom humor cativa, né? O bom humor, ele prende a atenção e ele relaxa. Quando você está ouvindo um programa, pensa ouvir um programa jornalístico tenso, com tragédias, né? Que é o que mais existe aí, né?
E é o que mais vende hoje. Né? As pessoas hoje se dedicam muito, tem muitos jornais que se dedicam ainda a vender notícia pesada, notícia ruim. Né? Quando você pega um programa leve desse, um programa descontraído, a sua atenção, primeiro já está comprovado, primeiro que a retenção da mensagem, ela permanece de uma forma mais rápida e por muito mais tempo. Né? Existe até um estudo que mostra que as empresas patrocinadoras dos programas, elas já estão preferindo ter o seu nome filiado, né, aliado a matérias descontraídas, a matérias positivas. Né? Então, se você é dono de uma empresa, o que você prefere? Que a sua propaganda venha após uma matéria de uma tragédia, né? Ou de uma chacina, né? Ou após uma matéria que fala de um trabalho voluntário, né? Ou que fala do nascimento de crianças, algumas coisas que são muito positivas. Então, as pessoas estão optando já por manter então, a sua propaganda após as matérias positivas, justamente para que essa propaganda, a marca dela, se assimile de uma forma mais rápida e por muito mais tempo. Doutor, Segura sua pergunta só um minutinho. O Coletiva faz um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com Coletiva, que conta com a presença do Dr. Risadinha, autor do livro Sorria, Você Está Sendo Curado. Luciano, no bloco anterior você havia feito uma pergunta. Por favor. por que o riso é tão característico de cada pessoa? Tem aquelas que dão gargalhadas muito altas, tem aquelas que dão aquele ronco quando puxa o ar. Por que isso fala um pouco da pessoa? Como que é? Fala sim, Luciano. Boa pergunta. O riso ele funciona como uma digital, né? Cada ser humano tem o seu riso próprio. Ninguém tem um riso igual ao do outro, né? E você consegue identificar muitas características da pessoa, né? Se a pessoa é introvertida ou não, né? Se ela está nervosa ou não, se ela está ansiosa ou não, né? Tudo isso você consegue pegar pelo riso, pela intensidade do riso, tá? Mas funciona como uma digital, não existe riso igual. E como funciona o riso em situações desapropriadas, assim, por exemplo, um funeral, uma pessoa tem um ataque de gargalhada. Essa é boa pergunta, ó. Comigo não, mas tá aqui no livro, essa pergunta está aqui no livro. Isso vai muito da cultura, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se você está no funeral e começa a rir, as pessoas veem assim, não vê com bons olhos, né? Apesar que é muito frequente, né? Você vai numa rodinha, tem sempre a pessoa contando piada em funeral, né? Isso não tem como. Principalmente, né? sobre o morto, né? Muitas vezes sobre o morto, muitas vezes sobre o morto. Mas existem algumas culturas onde ele é apropriado, né? Existe até um costume na Irlanda onde eles celebram a vida da pessoa. Olha que interessante o ponto de vista deles. Nós choramos a morte, né? Quando a pessoa morre, nós choramos, porque perdemos a pessoa, ela foi embora. Lá, o enfoque é totalmente diferente e muito interessante. Lá, eles celebram a vida. Isso quer dizer o quê? Eles começam a relembrar os momentos que eles passaram, os bons momentos que eles passaram com aquela pessoa. Então, lá, eles agradecem o tempo que eles passaram com a pessoa. Então, eles agradecem a oportunidade que tiveram de conviver com aquela pessoa durante determinado período, que é justamente o oposto, nós choramos a perda da pessoa, né? Como que nunca mais, acaba até esquecendo o que aquela pessoa fez de bom. Lá não, eles acabam realçando, né, os pontos positivos e divertidos daquela pessoa. Então vai muito da cultura. Falamos de costumes, o senhor citou índios no outro bloco, mas só os seres humanos são capazes de rir? Não. Inclusive, no final do ano passado, saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos que comprovou que os animais também riem, né? Eles fizeram uma pesquisa com os macacos, né? Uma série de raças, né? De símios, pegando os bebês, né? E eles conseguiram identificar
que a risada, o som emitido dos bebês macacos eram muito semelhantes ao riso, né, ao som emitido também pelos bebês humanos, né? E aí comprovaram, então derrubaram a tese de que o homem é o único animal que ri, né? Então hoje está comprovado que o riso não é exclusividade do homem. Doutor, como é que funciona o Clube da Gargalhada? Ah, o Clube da Gargalhada. Então, como eu falei, né, esse movimento começou em 95 na Índia, com Madame Kataria. Como é que surgiu isso? Madame Kataria estava lá realizando um trabalho, né, de doutorado, escrevendo sua tese de doutorado, sobre o contágio do riso, se o riso é contagioso ou não, né? Até para provar se o riso é mesmo o melhor remédio. E chegou numa certa altura do estudo que ele tinha que fazer um trabalho empírico, ele tinha que ir para o campo, né, para ver como que isso funcionava no campo. Então ele chegou numa praça em Mumbai, lá na Índia, com alguns colegas, e começou a contar piadas lá, né? Para quê? Para despertar o riso. Qual que era a ideia dele? Ver como que as pessoas que passavam próximo ao grupo se comportavam. Então ele começou a perceber que estava lá o grupo de 4 sorrindo, algumas pessoas passavam pelo grupo com um semblante sisudo, sério, e quando atravessavam do grupo já estavam com um sorriso no rosto. Outras pessoas se interessavam para saber por que eles estavam sorrindo, então chegavam ao grupo. E outras até se anexavam ao grupo para rir junto. Só que chegou uma hora que as piadas acabaram. Aí começou um a fazer piada do outro, né? Um dos integrantes falou assim, não, peraí, Kataria, se é para ficar assim, se a brincadeira mudou, né, se agora é para fazer piada um do outro, eu tô fora, porque eu não quero que façam piada de mim. Então o grupo começou a esvaziar. Ele pediu um tempo, falou assim, me dá um minutinho que eu vou resolver essa situação. Voltou para os estudos e chegou à brilhante conclusão de que o riso, o nosso cérebro, ele não identifica a diferença entre o riso genuíno e o riso forçado. Para o organismo, o bem que isso traz para o organismo é o mesmo. Daí então que ele chegou, então eu não preciso de contar piada. É só começar a forçar o riso, começar a rir, né, que as pessoas acabam se contagiando e riem. Daí que vem então o lema que eu falei para vocês, que é o finja até que atinja. Esse movimento começou em 95 e hoje, pra vocês terem uma ideia, já existem mais de 6 mil clubes do riso espalhados por mais de 60 países. Aqui no Brasil, ele começou em 2007 pelo Clube Brasileiro da Gargalhada, lá em Belo Horizonte, no qual eu sou certificado lá por eles. Também em Portugal existe um movimento muito grande, né, no qual eu me certifiquei junto com eles. E criei em 2009 aqui em São Paulo o Clube da Gargalhada de São Paulo, né, onde nós fizemos a primeira comemoração do Dia Mundial do Riso, que é comemorado todo primeiro domingo de maio, né, no Parque de Ibirapuera nós fizemos. Esse ano já teve a 2ª edição, né, e estamos montando agora, na Zona Norte, o Espaço do Riso, que vai ser dedicado às sessões de gargalhada do Clube da Gargalhada, né, que começam, são sessões rápidas de 40 minutos no máximo, que começam justamente com uma conversa sobre o riso, os benefícios, isso que a gente está fazendo, né, depois exercícios de alongamento, e aí técnicas de riso forçado para despertar o riso nas pessoas, e ao final tem então um relaxamento, né, uma meditação para as pessoas dizerem o que acharam, né, do riso, se fez bem ou não para eles. Então, já aproveitando que você citou o Clube da Gargalhada, vamos tentar fazer a galera aqui dar risada um pouco? Claro, claro, estão dispostos a rir? Vamos ver. Já começou. Tá. Vamos ver esse aqui. Existe um exercício que é muito característico, que é o da gargalhada, né? Porque gargalhar não é simplesmente gargalhar, né? Existe uma técnica de gargalhar. Primeiro, a gente não pode rir, gargalhar sentado, né? Então a gente tem que gargalhar ficando de pé. Vamos e eu todos acho ficar de pé. Como é que está aqui o... Será que eu consigo? Acho que eu não vou conseguir levantar. Vamos sentados então, todo mundo, não tem problema. Vocês ficam de pé, eu ensino vocês. É vocês que vão rir, né? Eu fico aqui. Então, primeira coisa, quando nós vamos rir, afasta um pouco as pernas, né? Para quê? Para dar equilíbrio, né? Certifica que atrás está o banquinho, porque se der moleza nas pernas, você não vai cair sentado no chão, né? Vai estar no banquinho. Então, vocês vão colocar a mão aqui atrás, aqui, ó, da cintura, aqui atrás, para quê? Para jogar o tronco para frente, porque vocês vão olhar para cima. Porque quando a gente gargalha, tem que olhar para cima para liberar o esôfago, para que o ar saia com muita força, né? Você não consegue gargalhar olhando para baixo. Depois nós vamos fazer o teste inverso, tá bom? Então, olhando para cima, e o que é a gargalhada? A gargalhada é um riso, uma risada, só que gritando, né? Então, você olha para cima aí, ó, mas não pode ter vergonha, né?
grito, ok? Então vamos lá, olhando para cima, mão na cintura, joga para cima e grita. Ok? Muito bem, uma salva de palmas. Isso é importante porque as pessoas têm receio de rir, né? Quando a gente fala que o riso tem que dar uma gargalhada, né, que tem que dar um grito, é justamente por isso, porque quando você dá uma gargalhada dessa, você acaba extravasando. E daí para frente, qualquer outro tipo de risada fica muito mais fácil, né? Doutor, nós sabemos que o riso permeia, está no meio de vários relacionamentos, pais e filhos, namorados, amigos. Ajuda, atrapalha? Como funciona nesse meio? Ajuda muito, né? Ajuda muito. Primeiro que o riso, eu considero o riso como a melhor flecha que o cupido dispõe. Quebra qualquer barreira, podemos dizer assim, qualquer né? barreira. O negócio é dar uma zoada da namorada. Oi? Tirar uma da cara da namorada, então. Não, aí é o riso negativo, né? Aí você vai perder a namorada, né? O processo do enamoramento, ele começa com um sorriso, né? Quando você flerta, né? Uma pessoa que você tá afim, se você não flerta com uma cara de choro ou com uma cara séria, né? Fechada, você vai criar uma barreira, essa pessoa não vai chegar. Então, quando você percebe o sorriso, a mulher, quando ela percebe, né, o olhar do Romeu, né, Julieta percebe o olhar do Romeu e ela corresponde isso com um sorriso, por que o Romeu sorri? Porque ele deu liga aí, né? Deu química, né? Então, o processo do enamoramento começa com isso. Até no próprio momento do ato sexual, né? Verdade, está provado, porque o riso, ele rompe barreira, né? As pessoas, às vezes a pessoa tem algum complexo, com o riso, a pessoa alivia. Você, quando dá uma risada, o riso coloca todo mundo no mesmo nível. Quando você ri, né, gargalha em grupo, não existe pobre nem rico. Não existe chefe nem subordinado. Não existe marido nem esposa, né? Porque todo mundo está rindo, todo mundo é igual, né? O riso, ele nivela, ele deixa todo mundo na mesma página, né? Então, ele ajuda muito no processo, no relacionamento, inclusive na família também, né? Eu recomendo que os pais que queiram ter os filhos mais próximos, sejam bem-humorados. Porque o pai que vive dando bronca no filho, que vive, né, só com aquela postura ríspida com o filho, acaba enchendo a paciência, né? Então, a menina ou menino vai procurar extravasar aquilo, aliviar aquilo aonde? Lá fora. Isso aqui dentro de casa, o tempo é pesado, né? É fechado, eu vou buscar, né, um alívio, né, lá fora. E no ambiente profissional, como podemos utilizar o riso para tentar tirar obstáculos entre você e seu chefe? Olha, existe um movimento que, inclusive, esse ano nós fizemos a primeira comemoração aqui no Brasil do Dia Mundial da Diversão no Trabalho, né, que é comemorado já há 13 anos na Europa e nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, eu acho que não pegava, ou ninguém não conhecia, porque cai no dia 1º de abril, que é o nosso dia da mentira, né? Mas esse ano nós conseguimos, depois vocês podem até acessando o YouTube, tem matérias minhas sobre isso, ou na própria Google, existem matérias sobre isso, mostrando da importância do riso no ambiente de trabalho. Então, essa data é para mostrar aos empresários, né, quanto que o riso é importante. Existem pesquisas que mostram que se você aumentar em 5% a alegria no ambiente corporativo, você consegue elevar em 20% a produtividade, né? Porque o riso no ambiente de trabalho, ele facilita o trabalho em equipes, né? Ele aproxima as pessoas, ele reduz o absenteísmo, que é a falta ao trabalho, né? E até mesmo o presenteísmo, que é a presença da pessoa só física, porque a cabeça está em outro mundo, né? O riso, ele torna o ambiente mais agradável, fazendo com que as pessoas interajam, né, com mais facilidade e humor. Bom, doutor, o Coletiva de hoje buscou abordar o riso e seu desdobramento em diversas áreas da vida humana. Contamos com a presença dos estudantes de jornalismo e do nosso entrevistado, doutor Marcelo Pinto. Para encerrar, gostaria de deixar algum recado sobre o seu livro, alguma dica, para finalizar o programa. Ah, sim, vamos lá agora para o comercial, né? Então, o livro Sorria, Você Está Sendo Curado, é interessante porque ele é um livro de fácil leitura, né? A ideia foi essa mesmo, colocar letras grandes, espaçadas, para que você possa ler de uma maneira muito rápida, né? Tem avaliações periódicas, né? E ele é composto por uma historinha, né, para despertar o interesse nas crianças pela leitura do riso. Também existe
uma matéria teórica, pesquisas científicas, né? E uma piadinha, né? Para não deixar passar em branco. Legal? É um livro presente, né? Que você pode comprar, existem páginas exclusivas para dedicatória, né? E o objetivo dele é justamente fazer com que as pessoas se despertem, né? Despertem o interesse pelo riso, né? Porque o riso, queira ou não, ele é um assunto sério. Existe ciência do riso que chama gelotologia, que é estudo do riso. Ele é dedicado, né? Os gelotólogos são pessoas dedicadas a estudar o riso. Legal? Então aí deixa o recado para vocês, o convite para comparecerem no Espaço do Riso, que fica ali em Santana, próximo ao metrô Santana, tá bom? E lembre-se do lema, sorria e tenha um bom dia. Espero que nossos objetivos tenham sido alcançados, passar gargalhada, informação sobre o riso, divertir a galera. E o Coletiva fica por aqui. Obrigado e até a próxima.